Saravá para quem é de Saravá. Venho hoje aqui então passar essa breve, porque será uma breve orientação, na verdade mais que orientação, um esclarecimento, a respeito de algo que vem sido muito falado, de muitas coisas, né? Porque existem muitos termos, muitos dizeres que estão aí na boca de todo mundo há muito tempo. Então, está na hora de se começar a esclarecer e colocar os pingos em cima dos is. E a respeito do termo que é usado, que Exu dá com uma mão e tira com a outra. Certo? Agora, vamos lá do início dessa falácia, porque na verdade isso é uma falácia, nada mais é do que isso, uma incompreensão, algo que está ligado àquilo que vocês estão cansados de ouvir já aqui, que é as trevas da ignorância, e vocês vão entender de uma forma bem clara, isso eu lhe garanto. Então esse termo de que Exu dá com uma mão e tira com a outra, de que Exu é brincalhão, né? De que Exu faz estrepulias com a vida dos filhos, então isso está ligado muito a uma mitologia, certo? Porque Exu não tem nada de brincadeira, ele não é uma representação, uma manifestação de algo que está ligado a uma outra mitologia, né? Porque sempre Exu ou Pombogira estão ligados ainda hoje, mesmo no atual ponto que a humanidade se encontra. Então existe essa ignorância, no sentido literal, de dizer que Exu e Pombogira são demônios. E posso garantir com todas as letras que isso não é verdade. Existe sim algumas entidades que se passam por Exus, se passam por Pombogiras, mas são entidades trevosas, são entidades quiumbas, de locais que estão acostumados a fazer todo tipo de magia negra, todo tipo de trabalhos para destruir, derrubar pessoas, né, separar famílias, levar doença, levar até a morte, né, de semelhantes em cima dessa terra. Então, nesses ambientes, entidade de lei incorporadas trabalhando não existem. Isso eu posso garantir, mas garanto, em nome, e falo em nome da lei maior e da justiça divina. Não estou falando da minha própria boca. Não é um achismo, não é uma opinião, não é um quem sabe, mas é um fato, certo? Porque já é conhecido, agora nós estamos falando mais sobre esse assunto, mas já se é conhecido para quem já tem uma certa experiência de que essas entidades trevosas, seja quiumba, seja trevoso, seja mago negro, né? Não digo até mago negro, porque um mago negro jamais virá a incorporar em um médium, a menos que esse médium ele tenha e alcance, né, milhões de pessoas, porque um mago negro, então ele não olha pequenas coisas, então ele olha multidões, certo? Então isso é também importante para que vós saibam. Mas as entidades quiumbas, que muitos deles são conhecedores até de processos magísticos, eles se especializaram em imitar, certo? E não só as entidades quiumbas, como também existem aqueles que se dizem médios de umbanda, de quimbanda ou de qualquer outra coisa que se assemelhe à manifestação dos espíritos, no qual ali manifestação não existe, existe uma manifestação de mistificação, que é quando filhos e filhas, então, de tanto frequentarem casas de umbanda, que está ligado
as entidades. Então eles escolhem, observam como um Exu fala, como um Exu faz, o que ele veste, o que ele usa de elementos. Então ele vai recolhendo, né, essas observações e depois ele passa a fingir. É uma encenação, é um teatro. Então no âmbito espiritual isso é chamado como mistificação. A pessoa está mistificando, ele está enganando, que ali não existe nada a não ser o próprio ser humano. Mas para olhos habilidosos, então isso é facilmente identificado. Facilmente identificado. Mas não estamos aqui para entrar nesse como identificar, isso fica para um próximo assunto. Estamos falando justamente do Exu dar com a mão e tirar com a outra. Então são essas, sim, essas entidades trevosas que em muitos, inúmeros terreiros, templos, congás, assim como quiser chamar ou conhecer, que se manifestam ali, se passando por Exu Lucifer, se passando por Exu Tranca-Ruas, se passando por Tiriris, se passando por todo tipo de entidade, caboclos e até pretos velhos. Mas ali de preto velho, verdadeiramente, de umbanda, de lei, não existe nenhum. Ou se já existiu devido à ganância e ao utilizar do sagrado para tirar proveito em cima da fragilidade do seu semelhante, então se afastaram, porque a água não se mistura com óleo. Então digo isso, doa a quem doer, a carapuça serve para aquele que está nessa situação, porque quem não deve não teme. Porém aqueles que devem, saibam todos vós, que a lei maior e a justiça divina, os olhos da lei maior e da justiça divina estão voltados para a sua vida, para aquilo que vós faz. Certo? Então essas entidades que se passam por Exus, que são aqueles que quando filhos e filhas chegam fragilizados em um templo, à procura de um auxílio, de um suporte, no qual eles não conseguiram lá fora, por parentes, por amigos ou por outras religiões ou doutrinas, então ele chega ali profundamente fragilizado e daí ele vem induzido, através da culpabilidade, através da ganância exacerbada ou através, né, de medo, ele é induzido a alimentar uma vingança, a derrubar alguém, a querer levar doença para a vida, separar um casal, destruir uma família, ou simplesmente derrubar alguém no trabalho que ele queira ocupar o cargo. Então ali, isso de entidade, Exu, não existe. Então esse tipo de Exu, que se podemos assim chamar, né, de Exu, então esse sim, ele vai dar com uma mão e vai tirar com a outra, certo? Mas ali existe um quiumba, que nesse meio, os quiumbas, então, são conhecidos por serem seres, né, do baixo astral, ligados à escuridão, às trevas da ignorância, que eles utilizam da imitação para se passar por entidades. Então esse sim, esse Exu, ele vai dar com uma mão e tirar com outra. Por quê? Porque ele está interessado naquilo que vós tem para oferecer, ele não está nem aí para a sua vida, ele não está nem aí para a sua família, ele não está nem aí para os seus filhos, não está nem aí para a sua companheira, não está nem aí para o seu pai, para a sua mãe, para os seus amigos, para a sua vida, ele não quer saber se vós vai chegar a um ponto tão desesperador que vós possa até mesmo pensar em bobagens. Então ele não interessa, muito pelo contrário, o interesse dele sim, ele tem interesse que vós se afunde mais. Então, se vós quer a vingança, então eles lhe oferecerão a vingança. Porém, vós logo em seguida sofrerão de alguma maneira com
uma perda muito grande. Por isso que se diz, cuidado com Exu, que Exu dá com a mão e tira com a outra. Cuidado com Pombogira, que Pombogira dá com a mão e tira com a outra. Mas essas entidades, elas são trevosas. As entidades de lei, não. Eles primeiro, antes de fazer qualquer procedimento magístico religioso, eles irão lhe orientar. Vão fazer vós entender o porquê. O que aconteceu ali no passado que fez com que vós vivesse a situação que vós vivem e se encontram hoje. Para daí, a partir disso, então, partir para procedimentos magísticos e dar sequências a uma orientação a um filho e uma filha, para que eles não tornem a escorregar ou a errar aquilo que erraram no passado e colocaram eles em condições dificultuosas, de sofrimento, de insatisfação, frustração, tristeza, miserabilidade. Então aí sim, né, será encaminhado o filho para que ele renasça, para que ele entenda e saiba aonde está pisando, o que está fazendo, qual a melhor alternativa. E sempre são os filhos, cada um de vós, que terão nas mãos a opção em fazer ou não, porque o livre-arbítrio jamais será corrompido. Porque se nem o Divino Criador, ele corrompe o livre-arbítrio, quem é uma entidade, seja ela quem for, pode ser entidade, Exu, caboclo, pode ser santo, pode ser arcanjo, ninguém vai corromper, ninguém vai contra a lei, porque a lei ninguém escapa. Pode escapar aqui nessa terra, onde existe corrupção e coisas que a ferrugem e a traça consomem. Porém, a lei maior é a justiça divina, ninguém escapa à lei. Então, entendam e não permitam, façam um banimento da vossa mente, do vosso ser, de que Exu dá com uma mão e tira com a outra, de que Exu e Pombogira são demônios. Não. Nós trabalhamos nas trevas, sim, a serviço da luz, para resgatar aqueles que estão imersos nas trevas da ignorância. Aqui no plano material e no plano astral e espiritual, então descemos a esferas negativas para também não só resgatar, mas também para executar. Executar não significa matar, tirar a vida, não, mas executar ordens da lei maior e da justiça divina. Porque se um filho tem um plantio a se fazer, ele deverá fazer. Se vós plantou, vós colhe. Ação e reação, causa e efeito. Então, se vós não teve condições de fazer isso em vida, vós fará do outro lado. E não adianta, vós pode se esconder aonde quer que esteja. Ali a lei maior e a justiça divina estará agindo. E muitas das vezes por intermédio de nós. Porque somos trabalhadores da lei maior e da justiça divina, somos conhecidos muitas das vezes como policiais do espaço, então somos executores da lei maior e da justiça divina. Então, até mesmo para lhe exemplificar, se esse médio no qual eu estou me manifestando, se ele comete algum delito, vamos dizer, não só delito de roubar, né, matar ou fazer qualquer dano desse tipo, mas que ele cometa um plantio, um erro, um deslize muito sério, provavelmente, talvez não seja eu, mas talvez seja o tranca-ruas que executará ele, que irá fechar os caminhos para ele, para que ele não assim faça mais mal, nem a si próprio e muito menos aos outros. Então somos sim aqueles que fechamos caminhos, mas fechamos caminhos direcionados pela lei maior e pela justiça divina, que muitas vezes os filhos aqui na terra, eles cometem tantos desatinos, eles cometem tantos desequilíbrios, manipulam e prejudicam, passam por cima de tudo e de todos, por coisas insignificantes, que para eles, para essas pessoas são coisas valorosas, que na verdade de valor não existe nada, certo? Apenas por orgulho, por satisfação, né? Por vingança, por querer ser melhor do que os outros, então comete muitas atrocidades, violência física, mental, né?
abusos emocionais, vindo tanto dos homens como das mulheres. Então, dentro dessa expertise, então, chega um momento em que a lei diz, não, se esse filho continuar no caminho onde ele se encontra, ele vai estar tão profundo dentro de um poço, ele vai se densificar tanto que depois será pior para ele mesmo. Então os caminhos são fechados para que ele não consiga mais colocar em prática todos aqueles desatinos, todos aqueles desequilíbrios. E assim evita com que os demais, os inocentes, aqueles que estão sofrendo essas manipulações, sofrendo essas mistificações, sofrendo com essas palavras, fofocas, intrigas, então eles deixem de sofrer ações magísticas vindo desses charlatões, mistificadores, que ousam a dizer que estão incorporados em Exu, mas ali de Exu não tem nada. Chega fazendo todo tipo de teatro, simplesmente para impressionar os incautos e aqueles que ainda estão nas trevas da ignorância. Por isso esse trabalho veio para abrir os olhos de cada um de vocês, para que vós identifique e, uma vez identificado, se afaste desses locais. É como o próprio Cristo dizia lá atrás, nas Sagradas Escrituras, né? Não jogueis pérola aos porcos. As pérolas são os dons, é a sua vida. Não coloque na mão desse tipo de pessoas, porque eu não estou aqui julgando as pessoas, mas sim os atos que eles colocam em execução. E não sou eu que julgo, eu só executo. Tanto eu como outros compadres e comadres, Exus e Pombogiras. Então, não, Exu não dá com uma mão e tira com a outra. Exu sim, é vitalidade, é velocidade, é potência, é força, é vigor. Mas não para fazer injustiças, não para fazer situações de ignorância maiores do que aquelas que são cometidas em cima deste plano, justamente por trevas da ignorância. Então façam muita atenção a respeito disso, né? Se privem, tape os ouvidos quando vós ouvirem determinadas coisas e nem sequer tentem explicar para essas pessoas, porque vós estarão perdendo tempo. Cada qual está em um nível evolutivo em cima dessa terra. Ao contrário do que todo mundo pensa, as pessoas, a humanidade, não estão todos em um mesmo nível. Existem aqueles que estão no nível consciencial, espiritual, mental, emocional, muito superior a de muitas pessoas. Esses que estão mais evoluídos já estiveram, e às vezes, muitas das vezes, foram pior do que esses que estão nessa etapa da caminhada, nas trevas da ignorância. Então esses que hoje em dia cometem tantos desatinos e tantas covardias, lá na frente se tornarão pessoas evoluídas, mas eles estão numa etapa do caminho. Cada pessoa está em uma etapa do caminho. E nessa etapa, cada um está em um nível consciencial, espiritual, mental, emocional e físico diferente um dos outros. Por isso tem muita divergência de ideias, de visão, de perspectivas e por aí vai. Então, Exu não é o demônio. Exu não é daimon, certo? Exu não é algo que está ligado à sujeira, né? Porque onde nós temos as nossas firmezas, onde tem Exu de verdade, a coisa tem que ser limpo, cristalino, limpo mesmo, de limpeza, digo.
As coisas de Exu nunca tá ligada à sujeira, nem as roupas que são usadas na hora de um trabalho tem que estar limpas, purificadas. Então não pense que a coisa é bagunçada, como muitos dizem. Ah, não, porque sempre foi assim. Não, isso é uma mentira. E se tem alguém para dizer diferente, então que diga para mim. Certo? Mas diga para mim, que daí eu vou poder explicar para esse filho, não discutir. Que daí eu não vou humilhá-lo, nem muito menos faltar com respeito a essa pessoa, porque eu sei a condição e o nível que ele se encontra. Então cabe a mim, como guia e entidade espiritual Exu que sou, fazer com que ele primeiramente entenda e depois ele compreenda que tudo que até hoje ele pensou ser a única verdade, de verdade não existia nada. Só coisas criadas pelos próprios homens. Desculpas dentro da sua própria ignorância. Certo? Mas lembre-se, tudo que falamos de ignorância aqui é do sentido literal. O falta de conhecer, não tiveram acesso. Apesar que existem uns e outros que tiveram acesso e preferem continuar tirando proveito das pessoas, dos seus semelhantes. Esses pagarão, a colheita ainda será mais pesada do que aqueles que cometem por simplesmente não saberem o que estão fazendo, aonde estão pisando, se o que fazem é certo ou não. Então estamos trabalhando nas trevas para que a luz prevaleça, para que essa luz, então, coloque tudo em equilíbrio, para que haja contraste nas coisas, para daí se poder discernir, para se poder ver, para se poder colocar na prática e saber diferenciar aquilo que é e aquilo que não é. Porque manifestações de Exu existem às milhares. Não significa que todo Exu Lucifer, todo maioral, irá falar, irá vestir, terá o mesmo ponto que eu aqui trago. Não. Porém, a essência de Exu, a essência da lei maior e da justiça divina, a essência das 7 linhas de Umbanda ou da linha da Quimbanda, independente, isso tem que prevalecer, que é banir a ignorância, a falsidade, a mentira, a manipulação, a utilização do sagrado, não importa ele qual seja, para tirar proveito de uma pessoa fragilizada. Isso sim é essência. Então não importa como o Exu está se manifestando, mas se as palavras, a orientação, aonde ele direciona, aonde ele clareia no meio das trevas, está conduzindo a um caminho de libertação, então ali existe Exu. Se for o contrário, ali existe uma entidade que se passa por Exu ou Pombogira. Então façam muita atenção nisso. Façam muita atenção. Porque poderão dizer, não, mas eu tenho 50 anos de Umbanda e isso e aquilo outro. Ah, é? Então se tem 50 anos de Umbanda e até agora não aprendeu, são duas as situações. Ou porque aprendeu e prefere ignorar e continuar tirando proveito dos mais fracos e oprimidos e necessitados, ou então ainda não teve acesso àquilo que a espiritualidade dele com certeza tanto trabalha para que ele abra os olhos e desperte enquanto é tempo. Então é isso que eu tinha a passar para vós. Certo? Então, saravá para quem é de Saravá.